Mas, olá pessoal, bom dia. Hoje a gente vai falar da aula 14, tá? E essa aula de conteúdo, ela vai contemplar os assuntos de pórticos tridimensionais e de treliças espaciais. A, Esse assunto ele é complementar, né, ao nosso assunto de estruturas espaciais e vem para que a gente tenha ideia, né? É um assunto que a gente vê de uma forma mais teórica mesmo, tá? Para que a gente tenha ideia como se comportam essas estruturas frente aos esforços sobre elas submetidos. Então, eu vou subdividir a aula entre as duas partes, tá? Vai ser uma aula dividida em duas partes. E vamos começar com o estudo dos pórticos, tá? A primeira informação que a gente tem que tratar quando se trata de falar sobre os pórticos é o seguinte, tá? É a grande realidade das nossas estruturas, tá? Quando a gente estudou os pórticos planos, a gente falou que era uma forma da gente estudar, ou seja, uma simplificação, que tinha suas vantagens, tanto tinha suas vantagens que foi o modelo utilizado ao longo da história da engenharia, tá? A gente não tinha ferramentas computacionais e, consequentemente, né, o estudo plano ele era possível. E a engenharia é isso, a gente faz o que é possível diante do tempo, né, que a gente vive. Então, os porcos tridimensionais, eles trazem para a gente a possibilidade de estudar a nossa estrutura com a versão, vamos dizer assim, mais realística possível, ou seja, o nosso modelo se aproxima mais da realidade de uma estrutura. Por quê? Porque lembram que no caso plano a gente sempre fazia hipótese de simplificação, dizendo, olha, as estruturas estão segundo um plano, ou seja, a geometria dessa estrutura está segundo um plano, e eu considero que os carregamentos também pertencem a esse plano. A gente sabe que isso é uma simplificação. Que no caso dos pórticos tridimensionais, isso de certa forma é deixado de lado, ou seja, você não tem mais essa simplificação. Então a gente passa a falar que as estruturas têm carregamento segundo todas as orientações. Né? Isso vem muito bem a calhar, né, nos dias atuais, quando a gente tem recursos computacionais que permitem uma modelagem mais precisa. Tá? Então, na minha época de graduação, que não faz muito tempo, né, já faz um pouco mais de 2 décadas, mas a gente ainda vivenciou, né? Provavelmente se algum de vocês fez curso técnico, não sei, vocês também são bem mais jovens, mas vocês podem ter pego eventualmente no curso técnico ainda a possibilidade de desenhar à mão, ou mesmo na própria faculdade, né? Na ciência e tecnologia lá no início tem a disciplina de expressão gráfica. Então a gente desenhava à mão. Tá? E eu peguei também a migração para o desenho do CAD. Hoje a gente nem fala mais do CAD. O CAD passou a ser vamos dizer assim, que era o desenho à mão para minha época. A gente já fala na modelagem integrada, um BIM, né? Revit e outros programas que fazem com que a gente consiga fazer uma modelagem integrativa, né, e contemplativa das propriedades dos materiais. Isso é muito bom. Né? Então, é um sinal muito bom que a gente consegue evoluir na nossa modelagem. E o porco tridimensional, né? Tem uma música aqui, Muriçoca. O porco tridimensional, ele tem para a gente essa informação, ou seja, essa modelagem cada vez mais precisa, tá? Cada vez mais próxima da realidade, tá? A gente continua a estudar essas estruturas ou esses modelos, né? Por meio de modelos de barras, tá? Então, essa também ainda é uma realidade da estrutura. Então, a gente ainda não estuda a estrutura com um modelo tridimensional completo, tá? Ainda, tá? Ainda. Tá chegando aí a 5G, talvez no 5G, e todas as vantagens de tempo de processamento e tal, e de dados, talvez a gente migre. Mas esses modelos em barra significam o seguinte, eu simplifico a estrutura, né, para uma modelagem em barra. Ou seja, essa viga que está aqui, que tem uma geometria tridimensional, eu ainda represento ela como um elemento unidirecional, uma barrinha, né, ou uma barrinha curva, que seja, mas ainda é um elemento unidimensional. Então, eu não guardo tantas posições. Quer falar com o pessoal aqui? Tá tudo bem? Então, assim, ele guarda para a gente apenas a informação da posição do centro geométrico das seções transversais, ou seja, a linha do eixo da peça.
a gente pode falar, né? Talvez alguns de vocês virem professores, então quando vocês forem ensinar, vocês vão dizer, professor, isso. Não se modela mais assim, a gente modela a estrutura como um todo. Então, todos os pontos são possíveis. Então, eu vou falar já em nível de tensão, tá? A gente ainda não faz isso por causa da quantidade de dados, que ainda é muito absurdo, né? Se eu modelar essa estrutura todinha, se eu botar um elemento de tensão em cada posição da estrutura, por mais que o modelo seja mais realístico, mas a gente tem que pensar também na questão da praticidade e da economia, né? Não adianta o meu modelo ser perfeito se ele não é processável, tá? Então, se ele não é processável, eu não tenho capacidade, eu não tenho máquina que processa, embora eu possa até ter, teoricamente, né? Mas não há preço acessível, não há preço possível de um engenheiro dentro do seu notebook lá e processar a estrutura. Então, esses modelos em barra são muito vantajosos. Oi? Uhum, legal. Ele está assistindo um videozinho dos Alma Chips, os Tazos de Pac-Man. Ele é fã do Pac-Man. Então, essa modelagem tridimensional dos portos ela tem essa grande vantagem. Tá? Então, esse modelo tridimensional ele traz consigo as informações de carregamento segundo os mais diversos planos. Então, eu posso falar em carregamento vertical, carregamento horizontal, carregamento no outro sentido, né, ventos em duas direções. Então, essa possibilidade de carregamentos em múltiplas direções e a possibilidade da geometria ser considerada sobre todas as direções, ela é bem vantajosa em termos de realidade. Ou seja, você torna o seu modelo, que é um modelo, nunca vai deixar de ser um modelo, tá? Nunca é uma palavra muito forte, mas é muito provável que ele nunca deixe de ser um modelo, ele é apenas uma representação do ente físico, tá? Mesmo que seja um modelo realístico, ainda continua sendo um modelo, ele se aproxima da estrutura real. E quanto mais a gente conseguir jogar a física dentro, a física que eu digo as propriedades de constituição do material, as propriedades também de resistência, as propriedades geométricas com mais precisão, esse modelo se aproxima mais de um projeto real. Tá? O BIM é justamente a ideia essa, né? A construção integrada com a modelagem. Então, elas passam a ser coisas indissociativas, elas não se separam mais. Então, eu já consigo fazer o projeto pensando na construção, tá? É uma grande vantagem, tá? E vocês veem algumas imagens, né? Mostrei imagens do estádio lá do Corinthians, estou mostrando agora a imagem, acho que é do estádio aqui da acho que é da Arena, de Natal. Então, aqui é um estádio, por exemplo, do Maracanã, né? Sua reforma para a Copa. Então, no caso do Maracanã, a gente observou que foi usado um modelo de pórtico espacial integrado à estrutura que já existia do Maracanã, né? Tem outra aula que a gente falou sobre a estrutura, né? Então, esse é uma forma da gente visualizar a estrutura, né? Entender a estrutura como um comportamento um pouco mais complexo, tá? A própria reforma do Castelão de Fortaleza, também a gente percebe que aquela modelagem já não é mais uma modelagem simplesmente plana, ela considera também todos os efeitos possíveis, tá? E aqui em Mossoró também tem um mega estádio, tá? Um estádio bacana e tal, que não vai cair. Brincadeira, né? Mas, assim, a gente também tem a necessidade de começar a pensar numa reforma séria, né, do estádio. Ou então pensar em futebol e pensar em outros esportes. Então, assim, os modelos dos estudos pórticos 3D, essa hora que esses vídeos, assim, é complicado, né? Porque eu falei mal do estádio e tal, aí tem que fazer adição, né? Mas não vai ter adição, não. Eu tô só brincando, tá, pessoal? Uma piadinha. Então, esse modelo de estudo pórticos tridimensionais, eles guardam consigo todas essas informações e essas grandes vantagens, né? Aí eu trago aqui um exemplo de uma estrutura que provavelmente não seria feita sem recursos mais avançados, né, de modelagem, tá? Que é a estrutura que é a sede do governo de Minas. Não sei se ainda é a sede, porque passou um tempo fechado lá por causa do problema de dinheiro, mas vocês observam aqui, ó, essa estrutura ela foi toda projetada, tá? Com quatro grandes pilares, tá? Um pilar aqui, o irmão dele e os irmãos deles dois lá atrás, tá? Eles guardam essa simetria. E o mais interessante dessa construção é que esses pilares dão suporte a essas vigas, tá? São vigas relativamente grandes, né? Você tem ideia da dimensão dela aqui, né? São vigas relativamente grandes.
E essas vigas dão suporte a lajes, e por sua vez, essa laje dá suporte a esses pilares, que são os pilares, alguns dos poucos exemplos que a gente vê de pilares sob tração. Esses pilares, na verdade, são tirantes, né, que estão apoiando a estrutura que está suspensa. Né? Se você observar a estrutura útil, ela está suspensa. Né? A edificação útil é isso aqui, ó, de 1, 2, 3, 4 pavimentos úteis. São 4 pavimentos úteis que eles não têm contato com o solo, eles estão suspensos, tá? Estão suspensos. E aí, quem dá suporte a toda essa estrutura é esse pórtico tridimensional de 4 apoios, tá? Então, é esse pórtico tridimensional de 4 apoios, tá? É como se fosse uma mesa. É uma mesa, embaixo da mesa construíram a estrutura embaixo da mesa. Eles construíram a edificação embaixo da mesa. E é uma estrutura belíssima, tá? Ela é bem impressionante, né? Essa imagem aqui é da época da construção, finalização da construção. Não estava em uso. Depois esse espelho aí ficou completo, tá? Esse espelho de vidro, né? Esse painel de vidro frontal da fachada, ele fecha toda a estrutura, né? Embala a estrutura. E parece que você está com uma caixa de vidro suspensa no ar, né? Porque esses pilares são bem discretos, né? Esses tirantes ou pirados são bem discretos. Então, eles na verdade, são um pouco marcados, né? Você não observa ele na estrutura. Tá? E é uma obra é um grande desafio arquitetônico, né? Salvo engano, tem o dedo também de Oscar Niemeyer, né? Vocês percebem pelas características das curvas arquitetônicas, tá? Então, isso aí é a série do governo de Minas. Curiosamente, sugiro que vocês procurem vídeos sobre a construção, deve ser bem bacana. Eu nunca fui atrás, não, mas como vocês gostam muito dessas coisas, sugiro que vocês procurem vídeos da construção dessa edificação, que ela deve ser várias aulas que compensam muitos momentos de aprendizado, tá? Outro modelo também, né, o modelo do estádio lá da Arena Pantanal, também fez uso de portas tridimensionais, de estruturas de aço, na sua modelagem, na sua concepção. Então, esses estudos são fundamentais. Né? Como definição formal, tá, já foi colocado aqui nas entrelinhas, mas são as estruturas que não requerem mais nenhum tipo de simplificação, ou seja, são estruturas que obedecem a qualquer critério espacial, ou seja, assumem quaisquer posições geométricas, e as forças sobre elas, as ações sobre a estrutura também são as mais diferentes possíveis, ou seja, elas assumem as mais diversas direções. Consequentemente, essa estrutura vai estar submetida a todos os possíveis esforços internos. Tá? Ela é aplicada na construção de edifícios. Né? Atualmente, né, construção de qualquer tipo de edificação, a gente faz uma modelagem dele, pode fazer uma modelagem dele tridimensional, com as suas vantagens, com as suas desvantagens também, lógico. Né? Tudo na vida tem vantagem e desvantagem. Não é só maravilha, né? Como a gente, vamos fazer tudo tridimensional, perfeito e tal, e as contas vão ser mais fáceis. Não é bem assim, existem algumas limitações. E aí, uma das grandes desvantagens deste estudo é justamente a característica dos esforços internos. Num problema plano, eu só trabalho com 3 esforços internos, que é o momento fletor, o esforço cortante e o esforço normal. Estou falando de um pórtico plano. Num pórtico tridimensional, a gente vai falar, né, agora, né, na existência de 6 esforços internos. Então, para cada parte da estrutura, ou seja, para cada seção transversal da estrutura, pontualmente falando, a gente vai ter 3 esforços do tipo força e 3 esforços do tipo momento. Por que isso? Bom, porque qualquer conjunto de forças que você quiser, numa partezinha da nossa estrutura, né, que eu seccionar e eu estudar, nosso pórticozinho tridimensional, se eu seccionar uma partezinha dessa estrutura, sobre essa seção transversal, vão surgir possivelmente 3 forças, né, triortogonais entre si, e 3 momentos triortogonais entre si. Triortogonais entre si. Essas 3 forças e 3 momentos vão gerar justamente. Que legal! Deu bem, Merino. E então essas forças serão, respectivamente, 2 esforços cortantes e 2 momentos fletores. Porque os esforços cortantes são aqueles que estão segundo a direção do plano de corte. Então, eu tenho 2 esforços cortantes, um segundo a direção. Para cada plano, né, a gente pode definir o plano da seção. Então, eu só posso definir 2 direções do plano. Então, a direção 1 ou 2, ou x, y, x e z, qualquer que seja. Então, eu terei um esforço cortante em x
um esforço cortante em Y, e eu teria uma força normal à direção do plano. Essa força normal à direção do plano é um esforço normal. Tá? Vamos chamar aqui, que aqui é XY, vou chamar aqui de Z. Normal em Z. Ok? E quanto aos momentos, né, resultantes em cada seção transversal, a gente pode ter dois momentos fletores, vamos chamar aqui de MY e um MX. Estou usando uma representação de vetor de seta dupla porque é mais simples, né, de a gente compreender, porque fazer as setas curvas. E também teria um momento segundo a direção normal ao plano. Agora, o momento normal ao plano é um momento de torção, tá? Isso que a gente chama de TZ nesse caso, tá? Então, para cada seção transversal da minha estrutura, eu vou ter 6 esforços internos. Essa é uma das desvantagens dos pórticos tridimensionais. O nosso problema, simplesinho, de 3 esforços... Pode levar você campo toda a árvore, ele quer saber se é lixo. As folhas. Pode, mas ele vai fazer isso? Ele está perguntando para levar. Pode, se ele quiser. Então, esses 3 momentos resultante desses 3 momentos seria um momento resultante numa sessão qualquer. Como eu disse lá atrás, essa modelagem é uma modelagem em barra. Então, o que me interessa é o que está acontecendo em termos de esforço em cada uma das barras da estrutura. Então, a gente percebe que aí a estrutura tridimensional ela vai trazer consigo uma grande complexidade de análise. Por quê? Para cada barrinha, eu vou ter 6 esforços a analisar. Ou seja, 2 esforços cortantes, 2 momentos fletores, um momento de torção e um esforço normal. E eu vou ter que dimensionar a estrutura para esses esforços. Tá? É óbvio que... Agora vamos trocar aqui um pensamento. Né? Quando a gente tratava de resolver contas na mão, isso não era minimamente possível. Tá? Nem a representação física disso a gente conseguia representar bem, vamos dizer assim, manualmente. Não dava para representar bem manualmente. Tá? Então, isso aí só se tornou por si só, é possível em função da computação, né? Ou seja, dos dispositivos de computação e automatização de cálculo, tá? E aí a gente percebe isso. Tanto não foi possível que os primeiros programas de modelagem, PQS e tal, os programas, quando eles começaram a fazer contas, ou seja, ajudar no processo produtivo dos projetos, eles faziam uma modelagem plana, tá? Eles não faziam modelagem tridimensional, eles faziam modelagem plana, usava dos métodos das forças, métodos dos deslocamentos, princípios mais simples, e resolvia as contas no caso plano, tá? E aí ele juntava vários planos e gerava a estrutura tridimensional. Era uma espécie de compatibilização. Agora não, a gente já fala em modelagem tridimensional desde a concepção. A concepção já tridimensional, a modelagem tridimensional e os esforços tridimensionais. Tudo tem um preço, tá? E esse preço é justamente a quantidade de esforço. Com relação ao equilíbrio, né? A gente vai ter que garantir na estrutura tridimensional, obviamente, as 6 equações ou 6 condicionantes de equilíbrio. Ou seja, as 3 condicionantes de translação, ou seja, garantir que a minha estrutura como um todo ou por partes, ela não sofra movimentos de corpo rígido, segundo nenhum dos 3 eixos cartesianos, e nem sofra rotação, segundo nenhum dos 3 eixos cartesianos, ou seja, não sofre rotação nem x, nem y, nem z, nenhuma das 3 rotações. Bom, então essa é uma das condicionantes. E por causa disso, tá? A gente pode dizer muito claramente que a maioria dos pórticos, a gente diz, são pórticos hiperestáticos. Tá? Existe um pórtico isostático? A gente pode até criar um pórtico isostático, um modelo, assim, simplificando, colocando 6 apoios de um jeito. Mas isso aí é irreal, não é uma estrutura real, tá? Ela é uma estrutura hipotética. Pode fazer para fazer conta, tá? Mas eu nem faço isso, tá? Só para deixar claro. Não é porque a gente está à distância, mas mesmo na disciplina presencialmente eu não faço. Não fazia, a gente deixou de fazer conta já faz um tempo em relação ao pórtico espacial. A gente só faz mais mesmo de forma conceitual e depois eu vou dar recomendações para vocês de alguns programas, tá? Para o uso, tá? Então, é isso. Então, em geral, a gente também poderia classificar como isostática, hiperestática ou hipostática. Só que
em função das características do pórtico tridimensional, o mais comum a gente falar de uma hiperestaticidade, tá bom? Então, aqui a gente fecha essa primeira parte relativa a pórticos. Se tiverem algum questionamento, dúvida, fiquem sempre à vontade, tá? E o Lucas chegou, né? Bom dia, Lucas. Só para explicar, a gente está com uma aula um pouquinho diferente, um pouco de conteúdo, tá bom? Então, a segunda parte da aula, tá? É dedicada às estruturas de treliça, tá? As treliças espaciais. Tá? Também com estudo, vamos dizer assim, estudo teórico, tá? Para a gente fazer algumas considerações importantes. Tá? Então, as treliças espaciais, elas têm seu uso muito importante, sobretudo na construção de coberturas, tá? E também de pontes, né? Então, elas são bastante usuais, sobretudo em grandes coberturas, tá? E principalmente em grandes coberturas onde a gente exige um padrão arquitetônico diferenciado. Então, é muito comum você chegar em qualquer aeroporto grande, tá? Não aeroporto pequeno, né? Mas aeroportos grandes e movimentados, e esse tipo de estrutura é bem é bem usada, tá? O aeroporto de Fortaleza mesmo tem cúpulas muito bonitas, feitas com treliças tridimensionais. O aeroporto atual de Natal, eu já até usei em outras das aulas, né? Nossa, então também bonitas estruturas espaciais. O aeroporto antigo de Natal, em Parnamirim, tem estruturas de treliça belíssimas na cobertura, então são muito usadas. E também muito usadas, né, na construção de pontes, né? Essa ponte aí, por exemplo, é a ponte sobre o Rio São Francisco, pouco depois das barragens de Paulo Afonso. Então, essa é uma ponte treliçada, tridimensional em arco, tá? É muito bonita, por sinal, tá? Quem puder fazer uma passagem por lá, né? E tem a ponte famosa do Brasil, né? Essa é a ponte mais famosa do Brasil, recentemente reinaugurada, né? Que é a ponte lá em Florianópolis, a ponte Hercílio Luz, né? Salvo engano, o construtor da ponte é esse, que chama-se, né? Hercílio Luz, ele foi o engenheiro que a projetou, né? Ela foi reinaugurada há pouco tempo, né? Passou por uma reforma decadária, né? Que demorou mais de 20, quase 30 anos de execução. Então, em geral, os materiais das treliças são materiais metálicos, né? São estruturas de aço, mas também existem belíssimas estruturas treliçadas tridimensionais de madeira, tá? Que torna verdadeira obra. Uma treliça de madeira tridimensional é a verdadeira obra de arte, né? Ela é mais do que uma estrutura. E essa é a ponte mais famosa da humanidade, né? Pelo menos que a gente tenha. Para a humanidade que eu visualizo, assim, das minhas lembranças, desde que eu sou pequeno, a gente traz na nossa mente essa visão da ponte lá de São Francisco, né, na Califórnia. Essa ponte é uma ponte pênsil, né, onde os cabos estão livres, né, e são os principais apoios da estrutura. E uma curiosidade sobre essa ponte, ela já foi totalmente remodelada, desde a sua construção, né, acho que ela já é mais que centenária, ela tem mais de 100 anos, mas entre o seu nascimento e os dias de hoje, ela já foi totalmente trocada. Assim, todas as peças dela já foram substituídas, né? Tipo assim, o tempo, né? A gente às vezes constrói as coisas pensando que elas são eternas e elas não são, né? Ela, em função dessa necessidade de manutenção, ela já foi toda, vamos dizer assim, já foi toda substituída, né? Já foi toda alterada, né? Não na sua forma, né? Mas no seu material, né? Provavelmente materiais mais eficientes também, né? A evolução da tecnologia. E as treliças também têm a sua importância, né? No apoio à construção, tá? Então, grandes construções fazem uso de guindastes, né? Os guindastes são em geral, né, estruturas treliçadas, né? São estruturas que dão apoio às mobilidades dentro da construção civil. Tá? Então a gente percebe, ó, esses aqui são aeroportos pelo mundo. Esse aqui é o aeroporto lá de Fortaleza, tá? Tem um sujeito aqui nesse dia aqui que ele subiu para ver a paisagem, acho que fazer alguma foto, fazer uma selfie, fazer uma live e tal. Então, essa é uma cúpula que tem no aeroporto de Fortaleza. Eu creio que alguns de vocês já devem ter passado por lá, ou um familiar. Então, são muito bonitas cúpulas de estruturas tridimensionais, né?
E aqui é a fachada do castelão, né? A fachada do castelão tem acho que eles chamam de uma jangada, né? Tem alguém de Fortaleza, vocês três? Alguém do Ceará e tal? Realmente tem muito aluno do Ceará, por isso que eu coloco essas imagens do Ceará, tá? Não é para brincar, não. É para brincar, é para tirar um pouco. Então, assim, essa treliça que é colocada aí na fachada, que gera a estrutura que suporta a jangada, né, na frente do castelão, ela foi feita com a estrutura tridimensional de treliça, né, que ela se apoia sobre a estrutura de concreto armado. Tá? Foi construída uma estrutura em paralelo. Você observa um novo porte de concreto armado aqui, tridimensional, e a estrutura que foi apoiada sobre parte da estrutura antiga e parte da estrutura nova do estádio. E em Mossoró também temos nossas treliças espaciais, tá? A mais famosa dela, para mim, é a da rodoviária, tá? Porque eu a vi sendo construída, tá? Eu sou um pouco mais velho que vocês. Eu vi a rodoviária ser construída e me chamou muita atenção à época, tá? Ela é feita pela estrutura tridimensional espacial, onde cada vão deles tem algo em torno de 5 metros, tá? Então são barras muito grandes, né? Barras de 5 metros e que dão um caráter imponente à estrutura, tá? O estádio também, né? O estádio de futebol de salão, né? Que é o. Não são melhor assim, mas que elas distorceram aqui na exportação. Aí ficou um pouquinho melhor. Assim fica mais bonitinho. Então, o estádio Pedro Ciarline também tem uma cobertura de treliça espacial. Tem essa cobertura que é plana ainda aqui nas fases das arquibancadas, mas tem uma treliça espacial sobre essa parte aqui superior. Essa aqui eu também vi sendo construída, mas eu estava fora, já estava fazendo faculdade e tal, não tinha faculdade civil, eu não vi ela como. Mas essa aqui eu vi, na época eu estava no ensino médio, se não me engano, que era ensino segundo, que era chamar segundo grau. Estou me entregando a idade. Então, como definição formal, né, são estruturas que não têm nenhum critério em relação às direções, ou seja, assumem todas as direções possíveis, as barras não assumem um plano característico, e são usadas principalmente na construção de pontes e de coberturas. O que vai acontecer em relação aos esforços internos das treliças, em tese, deveria ser a mesma coisa das treliças planas. Então, nas treliças espaciais também, a gente deveria ter apenas os esforços normais. Os esforços normais. Por quê? Porque a gente considera que nas treliças as cargas devem ser sempre aplicadas nas posições dos nós. Tá? Então não era para existir, né, aplicação de carga fora dos nós, ou seja, toda e qualquer carga que você aplicar na treliça deveria ser aplicada nas regiões nodais, de modo tal que todos os esforços internos que vão ter sobre as seções transversais da estrutura sejam esforços normais. Um é a teoria, outro é a prática, né? Vocês fizeram uma prova recente, daqui a pouco a gente comenta um pouco sobre a prova, que eu ainda não corrigi. Tá? Então, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, tá? Então, na prática, o que existe é que vão jogar cargas fora dos nós. Quando a gente joga carga fora dos nós, aí vão surgir os esforços secundários, tá bom? Esses esforços secundários, eles por vezes, tá para trás, eles por vezes são mais importantes que os esforços primários, tá? Isso é um problema. Você projetou a estrutura para um determinado esforço, colocou um material que suportava aquele esforço, né? A seção transversal, alguma coisa. Você dimensionou aquele material, aquela estrutura, e de repente ela é usada de uma forma diferente. Quando ela é usada de uma forma diferente, é nada mais justo do que com ela mesma do que ela não suportar as cargas. Né? Ela diz assim: eu não fui feito para isso, né? Eu fui traído, disseram que eu ia receber só esforço normal, de repente eu estou sob flexão, eu não nasci para ser fletido, né? A estrutura meio que pensa um pouco sobre isso, né? É óbvio que ela não falha, não de primeira, só que ela vai estar recebendo um esforço para o qual ela não está projetada. Então ela pode falhar ao longo do tempo, e num tempo menor do que seria o tempo previsível da vida útil da estrutura. E aí é onde está um problema. Eu lembro que na época de estagiário eu vivenciei um caso interessante, né? A gente estava construindo uma faculdade lá em Natal, eu era estagiário da obra, e era uma obra meio que de reforma, aproveitou-se um espaço que já era utilizado de forma comercial e foi sendo convertido num espaço para ensino, e tem uma estrutura muito semelhante a essa daqui, tá?
da rodoviária aqui de Mossoró, tá? Que hoje é o Detran também, né? Para quem não sabe que o Mossoró tem rodoviária, quando você for no Detran é a rodoviária. Era para ser misturar as coisas junto lá. Então, assim, nessa estágio que eu estava participando, como eu disse, era uma reforma, na readaptação, estava sendo mudando o uso daquela edificação, e aí eles começaram a utilizar essa região aqui para passar uma série de equipamentos, de dutos. Alguns muito pesados, por sinal, tá? Dutos leves e dutos pesados. Tem duto de ar-condicionado, mas tinha duto que transportava fluidos, né? Vão ter pressão, que vai ter momento onde a sobrepressão aí para. Então, assim, eu comecei a ver aquele negócio e começou a me incomodar por dentro. Eu era um aluno ainda na época, quando você é aluno, você ainda é meio inexperiente, né? Você não tem aquela segurança do que o tempo dá, né? Só que na época eu estava estudando, como vocês estavam, provavelmente estava num período muito próximo de vocês, e o professor insistia em dizer, olha, as estruturas de treliças são feitas para esforços normais e tal. E eu vendo aquilo, eu disse, rapaz, tem uma coisa errada. Eles começaram a colocar muitos equipamentos, né, na região central desses vãos, porque é conveniente, porque é um espaço bonito, vazio. Aí começaram a encher de coisa. Aí eu cheguei para o engenheiro, ó, tem um negócio errado aí. Aí ele foi lá, analisou, e aí fez uma mudança na concepção, né? Eu não tinha capacidade, eu pessoalmente não podia mudar, né? O projeto não era meu, né? Eu era só um estagiário, né? Mas observador. E aí eu levei ao engenheiro o problema e o engenheiro depois corrigiu, né? Aí a solução encontrada foi muito óbvia, né? A gente começou a criar umas subestruturas que iam se apoiar sobre os próprios nós. Você criou subestruturas apoiadas sobre os nós. Por mais que aquela treliça não tivesse sido programada para aquela carga, mas como às vezes a gente faz alívio de carga, ou seja, reduziu carga numa posição, essa sobrecarga que você colocou, ela substitui aquela que você tirou. Tá? Então foi mais ou menos assim a solução. E se você jogar carga sobre o nó, a possibilidade de você ter uma falha por um esforço que você não conhece, ela se reduz. Tá? Então ela não ia falhar por flexão, ela ia falhar por tração ou por compressão. E falhar por tração e compressão é a vida dela. Assim, eu nasci para isso, eu nasci para funcionar a tração e compressão. Se eu falhar por isso, eu falhei vivendo bem, né? Vamos dizer assim. Deixando as emoções das estruturas de lado, vamos continuando, tá? Então, esses esforços, a gente chama de esforços principais ou primários, tá? E os esforços secundários são aqueles que surgem em função, como eu falei, dessas má utilizações das estruturas. Professor, eu posso ter uma treliça onde eu jogo carga fora do nó intencionalmente? Pode, sem problema. Só que quando você fizer isso, sempre que você fizer isso, tá? Aqui minha treliça. Eu gosto muito desse exemplo, que eu já fiz desenho 1 milhão de vezes, eu desenho agora 1 milhão e uma vezes. Aqui essa treliça e tal, que é uma treliça de cobertura, a carga está aqui, a carga está aqui, mas eu quero colocar uma coisa aqui para carregar. Eu quero, eu quero porque eu quero, eu vou dar um sujeito para ficar andando aqui. Aí o que é que eu vou dizer para você? Beleza, coloque. Só que pegue essa peça aqui e estude ela com esse tipo de carregamento. Transforme ela numa viguinha, um cara apoiado sobre ela. Faça esse estudo aqui individualizado. Aí junte as coisas. Por quê? Porque se você tem flexão, a peça não foi projetada para flexão. Ela foi projetada com a treliça, ela foi projetada para esforço normal. Quando você fleta uma peça projetada ao esforço normal, você está comprometendo ela duas vezes. Você jogou um esforço que ela não estava previsto, e o esforço que ela estava previsto, ela está sobrecarregada. Então, você erra pelos dois lados. Né? É muito ruim errar pelos dois lados. Então, se você vai fazer isso, faça do jeito certo. Ou seja, dimensione essa peça à flexão. Tá? Aí, quando ele tiver submetido ao esforço normal, ela foi projetada ao esforço normal, mas também foi projetada à flexão. Tá bom? Então, é importante dizer isso. Se eu não disser isso para vocês, ninguém vai dizer. Então, tá aí essa questão da idealização. Né? A idealização das cargas é que elas sejam nodais. Em geral, a gente vai ter situações práticas. Quando as situações é práticas, a gente vai ter os esforços não nulos, tá? E pode eventualmente também surgir torções, tá? Na estrutura de uma forma global. Mas principalmente flexão e esforço cortante. Por que flexão e esforço cortante? Porque geralmente a gente joga a carga sobre a barra. Não joga sobre o nó, joga sobre a barra. Aí a barra sofre torção, aliás, a barra sofre corte e flexão. Ou seja, esforço cortante e momento de flexão.
Com relação ao equilíbrio, né, guarda-se aquela equação de relação, né, entre o número de barras de nós e, e as reações de apoio, tá? Só tem uma pequena adaptação. No caso plano, né, no caso 2D, a equação é assim. R mais B é igual a 2 vezes N, tá? Então, essa condição de igualdade é uma das condições que garante que é uma das condições que dizem que a nossa estrutura pode ser isostática, tá? No caso tridimensional, a equação é a mesma, porque na verdade essa equação ela vem de outra, tá? Essa equação vem dessa relação aqui, ó. Ela na verdade é assim: R mais B é igual a D vezes N, onde D é a dimensão, o tipo de dimensão do problema. Se é bidimensional é 2, se é tridimensional é 3, tá? Então, no caso tridimensional, a única alteração está aqui, ó, que é o número 3 em vez de 2. Por quê? Porque essa equação não cai do céu por descuido. É assim, ó. As reações e as barras são as incógnitas do problema. E como é uma estrutura de treliça, eu tenho que garantir o equilíbrio de cada nó. E cada nó espacial equilibrado significa 3 equações de equilíbrio, ou seja, equação em x, equação em y e equação em z. Então, essas 3 equações garantem o equilíbrio desse nó. Como eu tenho n nós, né, multiplico isso por 3, eu vou ter a quantidade de equações disponíveis para resolver o problema. Né? Então, está aqui a quantidade de equações disponíveis. Com a quantidade de equação disponível e a quantidade de incógnita, eu faço a correlação entre elas, tá? Para determinar se ela é isostática, hiperestática ou hipostática. Coloquei aqui, coloquei, pronto. Está mal colocado, porque o desenho se alterou aqui um pouquinho. Mas é assim, ó. Quando essa relação é menor, ou seja, se você tiver uma quantidade de reações mais barras menor do que o número de nós vezes 3, a gente diz que é uma estrutura hipostática. Quando for igual, né, nessa relação for de igualdade, significa que eu tenho o mesmo número de equações e de incógnitas. Aí a gente diz que esse problema ele pode ser isostático. É pode, tá? Não é certeza. E o pode é sempre por causa da questão dos apoios que podem ser mal condicionados. E se for maior, a gente está falando que ela pode ser, na verdade até deve ser hiperestática, tá bom? Então é assim que a gente classifica, baseado somente nessas equações. E com relação à lei de formação das treliças espaciais, a gente tem uma relação semelhante com o caso plano. No caso plano, tipo assim, a treliça simples, ela é assim. Para cada novo nó que você cria novas duas barras. A treliça espacial simples, ela é um tetraedro. Né? É isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Não sei se vocês conseguem entender, tá? Essa aqui é a treliça mais simples do caso espacial. Me fiz entender mais ou menos o desenho? Deixa eu melhorar aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Pode ser que até que piore, tá? Vou tentar melhorar. Pá, pá, pá. Aí ficou bonitinho. Aí não vai ficar bonitinho agora. Sempre ficou bonitinho, mas aí depois ficou feio. Olha, essa aqui é uma estrutura tridimensional, tá? É um tetraedro, que é a estrutura mais rígida espacial. Ela faz analogia, aqui é o 3D, né? Aqui é a analogia. O 3D para o 2D. No caso 2D, né, o triângulo mais equilibrado que existe é esse aqui, né? Aqui bonitinho. Esse aqui é a nossa treliça simples, nosso elemento de treliça simples, no caso plano. Aí eu digo para vocês, cria um novo nó aqui. Né? Deixa eu botar aqui com vontade. Tá? Cria um novo nó aqui, ou cria um novo nó aqui, né, no caso espacial. No caso plano, né, para cada novo nó vão vir duas novas barras. Eita, ficou grosso. No caso espacial, para cada novo nó vai vir uma, duas, três. Ficou ruim, né? Foi mal. Deixa eu melhorar esse de baixo. Porque eu sou muito ruim de desenho 3D, né? Joguei bem aqui, assim. Vai ficar ruim, né? Tem que ser na posição não colinear. Pode ser. Aqui dá certo.
Então, para cada novo nó que você cria no espaço, aí você tem que criar 1, 2, 3 barras. Eita, não bagunça não. 3 barras. Para cada novo nó. Então, essa é a lei de formação de uma treliça espacial. Tá bom? Como resolver, né? Só uma pequena adaptação aqui, que bagunçou de novo. Então, para cada nó, a gente tem um equilíbrio tridimensional. Então, para cada nó, eu tenho 3 equações de equilíbrio. Tá? Então, essa é uma premissa para a resolução das estruturas tridimensionais. Tá? A gente pode resolver pelo método dos nós, né? Naturalmente, com aquela limitação. No caso tridimensional, eu vou limitar a 3 barras incógnitas. E por aí vai, né? Sequencialmente. Ou pelo método das seções. É que no caso do método das seções, a gente vai cair, né, em 6 equações de equilíbrio. Então, posso cortar até 6 barras incógnitas. E tem as resoluções analíticas, né? Ou seja, você joga todos os sistemas de equações e resolve. Sistema grande. E existia antigamente, né, o que a gente chamava de grafostática, tá? Essa daí eu deixo para as lembranças do passado. E os métodos que a gente usa atualmente são métodos numéricos, tá? A gente cria um método numérico, no caso, métodos de elementos finitos é o mais comum, onde guarda as informações de geometria e de constituição do material, e aí resolve o equilíbrio dessa estrutura por meios energéticos. Tá? Então, aqui a gente termina essa parte relativa às estruturas tridimensionais, parte conceitual, tá? Eu vou parar a gravação, tá, pessoal? Mas a gente vai continuar junto.